Existe uma pergunta que atravessa gerações e que provavelmente nunca vai deixar de dividir os apaixonados por futebol. Afinal, o futebol de antigamente era realmente melhor do que o de hoje? Basta esse assunto aparecer em uma roda de amigos para a discussão começar. De um lado, quem jura que o verdadeiro futebol morreu junto com os grandes camisas 10. Do outro, quem acredita que o esporte nunca foi tão evoluído, tão rápido e tão competitivo quanto é agora. Mas e se eu te dissesse que esse debate pode estar sendo conduzido da maneira errada há décadas? Porque, talvez, a pergunta não seja qual futebol é melhor. Talvez a pergunta certa seja outra. Será que estamos comparando esportes que, apesar de terem o mesmo nome, são completamente diferentes? E é exatamente isso que você vai descobrir hoje. Ao longo deste vídeo, nós vamos voltar no tempo para entender como era jogar futebol quando não existia VAR, quando os gramados pareciam verdadeiros campos de batalha, quando a bola pesava muito mais e quando um carrinho por trás, que hoje renderia expulsão imediata, muitas vezes era tratado como um lance normal. Mas também vamos olhar para o futebol moderno. Um esporte em que cada corrida é monitorada por GPS, em que treinadores estudam centenas de vídeos dos adversários, em que nutricionistas, fisiologistas e analistas trabalham todos os dias para que um jogador consiga ganhar apenas alguns centímetros de vantagem dentro de campo. E é justamente aí que muita gente começa a cometer um erro. É comum ouvir frases como, na época do Pelé era muito mais difícil ou hoje qualquer craque pisaria nos anos 70. Mas será que alguém consegue afirmar isso com absoluta certeza? Será que Pelé faria os mesmos mais de 1000 gols se começasse sua carreira em 2026? Será que Messi conseguiria driblar com a mesma facilidade em gramados esburacados, enfrentando zagueiros que podiam bater quase sem punição? E Cristiano Ronaldo teria o mesmo físico impressionante se jogasse em uma época em que praticamente não existiam os recursos de recuperação muscular que existem hoje? Percebe como esse assunto é muito mais complexo do que parece? E existe um detalhe que quase ninguém menciona quando faz essa comparação. Um detalhe que muda completamente a forma como enxergamos o futebol. Mas antes de chegar nele, precisamos voltar algumas décadas. Precisamos entender como realmente era entrar em campo nos anos 50, 60, 70 e 80. Porque muita gente sente saudade daquele futebol, mas poucos viveram, de fato, a realidade daquela época. Hoje nós assistimos aos melhores momentos em alta definição. Vemos os dribles mais bonitos, os gols inesquecíveis e as jogadas que entraram para a história. Só que quase ninguém fala sobre o que acontecia entre um lance genial e outro. E é aí que essa história começa a ficar realmente interessante. Então já deixa sua opinião nos comentários, porque no final deste vídeo eu quero saber se você mudou de ideia ou continuou defendendo a mesma geração. Agora, prepare-se para voltar no tempo e descobrir como era, de verdade, jogar futebol quando talento e coragem caminhavam lado a lado. Quando o futebol era uma batalha. Se hoje muitos torcedores olham para o passado com nostalgia, é porque as lembranças costumam guardar apenas os momentos mais bonitos. Os dribles desconcertantes de Garrincha. Os gols impossíveis de Pelé. A genialidade de Cruyff. A raça de Beckenbauer. As arrancadas de Eusébio. As jogadas mágicas de Maradona. Mas existe um detalhe importante. Nós nos lembramos dos lances extraordinários. Quase nunca lembramos do que esses jogadores precisavam enfrentar para que aqueles momentos acontecessem. Imagine entrar em campo sabendo que o gramado parecia mais um terreno irregular do que um tapete verde. Quando chovia, o campo se transformava em um lamaçal. A bola ficava pesada. Cada passe exigia mais força. Cada chute parecia carregar alguns quilos extras. Hoje parece difícil acreditar, mas havia partidas em que controlar uma bola era muito mais complicado do que fazer um drible. E isso era apenas o começo. As chuteiras também eram completamente diferentes. Feitas de couro grosso, absorviam água durante o jogo. Quanto mais o tempo passava, mais pesadas ficavam. Depois de 90 minutos, muitos jogadores diziam que parecia estar correndo com pesos nos pés. Agora pense por alguns segundos. Messi é conhecido pela velocidade de raciocínio e pelos dribles curtos. Será que seria tão fácil executar aqueles movimentos usando chuteiras que pesavam quase o dobro das atuais? É impossível saber. Mas essa pergunta já mostra como comparar épocas diferentes é muito mais complicado do que parece.
E havia outro fator que assustava qualquer atacante: a marcação. Hoje, basta um carrinho mais forte para o árbitro consultar o VAR. Naquela época, o jogo seguia. Muitas entradas violentas eram consideradas apenas parte do futebol. Zagueiros construíram carreiras inteiras sendo temidos pelos atacantes. O contato físico era intenso. Cada bola dividida era praticamente um duelo. E quem levasse vantagem na força normalmente saía vencedor. Pelé talvez tenha sido o maior exemplo disso. Ele era o principal alvo dos adversários. Todos queriam pará-lo. E, muitas vezes, isso acontecia com faltas duríssimas. Na Copa do Mundo de 1966, por exemplo, Pelé sofreu tantas entradas violentas que praticamente foi caçado durante a competição. Muitos acreditam que aquele Mundial marcou um dos momentos mais duros da carreira do rei. Hoje, alguns daqueles lances provavelmente terminariam em expulsão. Na época, o árbitro simplesmente mandava o jogo continuar. Agora imagine isso acontecendo durante toda uma temporada. Todo fim de semana. Durante anos. É por isso que tantos ex-jogadores dizem que, além da técnica, era preciso ter coragem. Muita coragem. Porque entrar em campo significava aceitar que você sairia machucado em algum momento. Mas, curiosamente, mesmo enfrentando tudo isso, aqueles craques encantavam multidões. Eles improvisavam. Criavam jogadas que pareciam impossíveis. E faziam isso em condições que, para os padrões atuais, parecem quase inacreditáveis. Só que existe um detalhe que muitos esquecem quando usam esses argumentos para dizer que o futebol antigo era superior. Na verdade, os jogadores daquela época também tinham enormes desvantagens fora de campo. E é justamente aí que a comparação começa a mudar completamente de direção. Enquanto hoje um atleta conta com nutricionistas, fisiologistas, psicólogos, analistas de desempenho e equipamentos de última geração, décadas atrás a realidade era outra. Muito diferente. E, em alguns casos, quase amadora. É sobre isso que vamos falar agora. Porque entender como um jogador se preparava para entrar em campo há 50 anos talvez seja a peça que falta para compreender por que esse debate nunca terá uma resposta simples. O futebol moderno, mais fácil ou muito mais difícil? Durante muito tempo, criou-se a ideia de que os jogadores de hoje têm uma vida muito mais fácil. Gramados perfeitos. Chuteiras ultraleves. Centros de treinamento modernos. Tecnologia de ponta. Tudo isso é verdade. Mas será que essas vantagens realmente tornaram o futebol mais fácil? Ou será que elas apenas mudaram o tipo de desafio que os jogadores enfrentam? Pense por um instante em um jogo da Champions League. Repare na velocidade da partida. Quando um volante perde a bola, ele tem apenas alguns segundos para reagir. Quando um atacante recebe um passe, muitas vezes já está cercado por 2 ou 3 marcadores. Não existe tempo para pensar. Tudo acontece em uma velocidade impressionante. E isso não é por acaso. O futebol moderno deixou de ser apenas um esporte de talento. Hoje, ele também é um enorme jogo de inteligência. Cada movimento é estudado. Cada passe é analisado. Cada erro pode ser previsto antes mesmo de acontecer. Os treinadores passam horas assistindo aos adversários. Analistas produzem relatórios detalhados. Softwares identificam padrões. Câmeras acompanham cada metro percorrido pelos jogadores. Nada passa despercebido. Hoje, um atleta profissional sabe exatamente quantos quilômetros correu durante uma partida. Sabe quantas acelerações fez. Qual foi sua velocidade máxima. Quantos passes acertou. Quantas vezes recuperou a posse de bola. Tudo é medido. Tudo é comparado. Tudo é avaliado. Isso significa que o jogador moderno vive sob uma pressão constante. Não basta ser talentoso. É preciso estar preparado física, técnica e mentalmente todos os dias. Um pequeno declínio de rendimento pode significar perder a posição para outro atleta. E talvez seja exatamente por isso que o futebol atual tenha se tornado tão intenso. Os espaços diminuíram. A marcação ficou mais organizada. Os times pressionam a saída de bola durante os 90 minutos. Você já reparou que muitos atacantes atuais são os primeiros defensores da equipe? Isso quase não acontecia décadas atrás. Hoje, até os maiores craques precisam correr sem a bola.
Precisam marcar. Precisam recompor. Precisam entender diferentes funções dentro do mesmo jogo. É por isso que alguns especialistas dizem que o futebol moderno exige muito mais capacidade de adaptação. Um lateral já não é apenas um defensor. Ele precisa atacar, cruzar, participar da construção das jogadas, pressionar a saída de bola e, poucos segundos depois, voltar para defender. Os volantes também mudaram. Antigamente, muitos eram especialistas apenas em desarmar. Hoje, além de recuperar a bola, precisam iniciar ataques, quebrar linhas com passes precisos e até aparecer na área para finalizar. Os atacantes também evoluíram. Não basta fazer gols. Eles precisam abrir espaços, pressionar zagueiros, participar da marcação e entender movimentações extremamente complexas. Ou seja, cada jogador passou a acumular muito mais responsabilidades. Mas existe um detalhe ainda mais curioso. Você já percebeu que os grandes craques atuais raramente recebem a bola completamente livres? Isso acontece porque o futebol moderno praticamente eliminou os espaços. Treinadores estudam cada característica do adversário. Se um ponta prefere cortar para dentro, a defesa já sabe. Se um atacante gosta de atacar a profundidade, a linha defensiva se ajusta. Se um meia cria jogadas pelo lado esquerdo, o sistema inteiro se movimenta para bloquear aquela região. Tudo é planejado. Tudo é treinado. Tudo é repetido. E é justamente por isso que um simples drible hoje pode valer muito mais do que parece. Quando Messi escapava de 3 marcadores, não estava vencendo apenas jogadores. Estava superando um sistema inteiro pensado para pará-lo. O mesmo vale para Cristiano Ronaldo em seu auge, para Neymar nos tempos de Barcelona e Santos, para Iniesta, Xavi, Modric e tantos outros gênios da bola. Talvez o maior desafio do futebol moderno não seja a força física, nem a velocidade, muito menos a tecnologia. O maior desafio é que praticamente não existe improviso do outro lado. Você enfrenta equipes que passaram uma semana inteira estudando exatamente como impedir você de jogar. E isso muda completamente a forma de enxergar essa comparação. Porque, enquanto o craque do passado precisava vencer a violência e as dificuldades da época, o craque atual precisa vencer um jogo muito mais coletivo, muito mais organizado e muito mais estratégico. Mas então surge uma pergunta inevitável. Se cada época teve desafios tão diferentes, como podemos comparar Pelé com Messi? Maradona com Cristiano Ronaldo? Cruyff com Alan? Será que existe alguma forma justa de responder essa pergunta? Ou estamos tentando comparar jogadores que viveram realidades impossíveis de serem colocadas lado a lado? É exatamente aqui que este debate fica ainda mais fascinante. Porque, quando olhamos para os maiores gênios da história, percebemos que talvez o talento verdadeiro tenha algo em comum em qualquer geração. E é sobre isso que vamos descobrir na próxima parte. Os gênios de cada época, a comparação mais difícil do futebol. Chegamos ao ponto em que praticamente toda discussão sobre futebol acaba. A comparação entre os maiores jogadores da história. Quem foi melhor? Pelé ou Messi? Maradona ou Cristiano Ronaldo? Cruyff ou Zidane? Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Essas perguntas movimentam programas esportivos, redes sociais e rodas de conversa há décadas. Mas existe um detalhe que quase sempre é ignorado. Nós costumamos comparar os números, os gols, as assistências, os títulos, os prêmios individuais. Só que futebol nunca foi apenas estatística. Existe algo que nenhum número consegue medir: o impacto que um jogador causa dentro de campo. Pelé, por exemplo, surgiu em uma época em que o futebol ainda estava se tornando um fenômeno mundial. Mesmo muito jovem, assumiu a responsabilidade de liderar uma seleção brasileira e conquistou uma Copa do Mundo aos 17 anos. Mais do que fazer gols, ele mudou a forma como o mundo enxergava o futebol brasileiro. Não demorou para que o nome Pelé se tornasse sinônimo de excelência. Anos depois, apareceu Diego Maradona. Um jogador completamente diferente. Baixo, explosivo, driblador, capaz de decidir uma partida praticamente sozinho. Na Copa de 1986, o argentino protagonizou uma das maiores atuações individuais da história. Contra a Inglaterra, marcou 2 gols que resumem perfeitamente quem era Maradona. O primeiro entrou para a história pela polêmica.
O segundo entrou para a eternidade pela genialidade. Naquele lance, ele atravessou praticamente metade do campo deixando adversários para trás como se estivesse jogando sozinho. Foi um momento que até hoje é lembrado como um dos maiores gols de todos os tempos. Depois veio Johan Cruyff. Talvez o jogador que mais influenciou a maneira de pensar o futebol. Ele não apenas jogava. Ele entendia o jogo como poucos. Sua visão ajudou a construir uma filosofia que mais tarde influenciaria clubes como o Barcelona e mudaria a forma como diversas equipes passaram a jogar. Então surgiu Ronaldo Fenômeno. Talvez o atacante mais assustador que muitos defensores já enfrentaram. Velocidade, força, explosão, drible, finalização. Ele reunia praticamente todas as qualidades imagináveis em um único jogador. Mesmo sofrendo 2 gravíssimas lesões nos joelhos, voltou ao mais alto nível e conquistou a Copa do Mundo de 2002 como protagonista. Um feito que poucos atletas conseguiriam repetir. Logo depois, o mundo conheceu Ronaldinho Gaúcho. E talvez nenhum jogador tenha representado tão bem a palavra alegria dentro de campo. Ronaldinho fazia o difícil parecer simples. Dava passes olhando para o outro lado. Aplicava elásticos, chapéus e dribles improváveis. Arrancava aplausos até de torcedores adversários. Era o tipo de jogador que fazia qualquer criança querer sair para brincar de bola. Na mesma geração, Zidane encantava pela elegância. Cada domínio, cada passe, cada giro, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Enquanto outros venciam pela velocidade, Zidane dominava o jogo com inteligência e precisão. Então chegamos ao período que muitos consideram o maior duelo da história do futebol. Messi e Cristiano Ronaldo. Durante mais de 15 anos, eles fizeram algo que parecia impossível. Revezaram praticamente todos os principais prêmios individuais do planeta. Enquanto Messi encantava com sua genialidade natural, seus dribles curtos e sua capacidade quase sobrenatural de criar jogadas, Cristiano transformava disciplina, dedicação e evolução física em uma máquina de fazer gols. Eles elevaram o nível de exigência para um patamar nunca visto. Temporadas com 50 ou 60 gols deixaram de parecer impossíveis. Quebrar recordes tornou-se rotina. E foi justamente essa rivalidade que fez milhões de pessoas discutirem diariamente quem era o melhor. Mas aqui está a pergunta que muda completamente essa conversa. Será que qualquer um desses jogadores teria sido exatamente o mesmo se tivesse nascido em outra geração? Imagine Pelé crescendo em uma época com alimentação controlada, medicina esportiva avançada, academias de última geração e análise de desempenho por inteligência artificial. Será que ele seria ainda melhor? Agora faça o caminho inverso. Imagine Messi jogando em gramados irregulares, enfrentando zagueiros que podiam bater muito mais e atuando com bolas pesadas em dias de chuva. Seu talento desapareceria? Ou ele encontraria uma maneira diferente de brilhar? Talvez nunca saibamos. Porque o futebol não forma apenas jogadores. Ele forma jogadores adaptados ao seu tempo. Pelé tornou-se Pelé porque enfrentou os desafios da sua época. Maradona precisou superar obstáculos diferentes. Messi cresceu em um futebol mais veloz e taticamente complexo. Cristiano evoluiu em um ambiente onde cada detalhe físico era levado ao limite. Todos eles foram moldados pelas condições que viveram. E talvez seja justamente por isso que a comparação perfeita nunca exista. No fundo, o verdadeiro gênio não é aquele que jogaria melhor em qualquer época. É aquele que conseguiu dominar completamente a época em que viveu. Mas ainda falta responder a pergunta mais importante de todas. Se cada geração teve seus próprios desafios, por que tanta gente insiste em dizer que o futebol de hoje perdeu a magia? Será que o futebol realmente mudou para pior? Ou será que fomos nós, torcedores, que mudamos a forma de enxergar o jogo? A resposta pode surpreender até os fãs mais apaixonados. A resposta que muita gente não esperava. Depois de tudo que vimos até aqui, talvez você tenha percebido uma coisa. Não existe uma resposta simples para essa pergunta. E talvez nunca exista. Porque o futebol antigo e o futebol moderno não são rivais. São capítulos diferentes da mesma história. Quando alguém diz que o futebol antigo era melhor, normalmente está lembrando da liberdade que os craques tinham para improvisar,
Dos camisas 10 que comandavam o jogo, dos dribles desconcertantes, da criatividade quase infinita e da emoção de uma época em que o talento individual muitas vezes decidia uma partida. Mas quem defende o futebol moderno também tem excelentes argumentos. Nunca vimos atletas tão preparados fisicamente. Nunca existiu um nível tático tão elevado. Nunca houve tanto equilíbrio entre as grandes equipes. Hoje, um simples erro de posicionamento pode decidir uma final de Copa do Mundo. A verdade é que o futebol evoluiu. Mas evoluir não significa abandonar o passado. Significa construir sobre ele. Os gramados ficaram melhores. A medicina esportiva aumentou a carreira dos atletas. A tecnologia ajudou a reduzir erros da arbitragem. A preparação física atingiu um nível impressionante. Ao mesmo tempo, algo mudou na essência do espetáculo. Os espaços diminuíram. Os sistemas táticos ficaram cada vez mais organizados. A improvisação perdeu parte do terreno para o planejamento. E talvez seja exatamente isso que desperta tanta nostalgia. Sentimos falta daquilo que marcou a nossa infância. Quem cresceu vendo Pelé, Garrincha, Tostão, Rivelino ou Zico guarda essas lembranças com carinho. Quem viveu a era de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Zidane também sente o mesmo. E quem começou a acompanhar futebol vendo Messi e Cristiano Ronaldo certamente contará histórias parecidas para as próximas gerações. Porque, no fundo, toda geração acredita que viveu a melhor época do futebol. E isso acontece porque o futebol nunca foi apenas um esporte. Ele faz parte da nossa memória. Cada gol inesquecível está ligado a uma fase da nossa vida. Cada Copa do Mundo lembra um momento diferente. Cada camisa representa uma emoção. Talvez seja por isso que seja tão difícil aceitar que o futebol mudou. Não sentimos saudade apenas dos jogadores. Sentimos saudade da época em que assistíamos a eles. E esse talvez seja o maior segredo desse debate. Não estamos comparando apenas estilos de jogo. Estamos comparando emoções. Estamos comparando lembranças. Estamos comparando momentos que jamais voltarão. E quando olhamos por esse lado, percebemos que o futebol nunca deixou de ser mágico. A magia apenas mudou de forma. Antes, ela aparecia em campos irregulares, bolas pesadas e dribles improváveis. Hoje, ela surge em jogadas ensaiadas com perfeição, em uma troca de passes que desmonta uma defesa inteira ou em um atacante que decide uma partida em um único segundo. A beleza continua ali. Só veste uma roupa diferente. Talvez Pelé fosse um craque também em 2026. Talvez Messi encantasse o mundo nos anos 60. Talvez Maradona encontrasse um jeito de driblar qualquer marcação moderna. Talvez Cristiano Ronaldo fosse um fenômeno em qualquer década. Nunca teremos essa resposta. E talvez seja justamente esse mistério que torna o futebol tão fascinante. Porque o futebol vive de perguntas que nunca poderão ser respondidas. Quem foi o maior de todos os tempos? Qual foi a melhor seleção da história? Quem faria mais sucesso em outra geração? Essas discussões nunca terminam. E, sinceramente, ainda bem. Porque é isso que mantém o futebol vivo. É isso que faz milhões de pessoas se reunirem para conversar, discordar, defender seus ídolos e compartilhar histórias. No fim das contas, o maior vencedor dessa comparação não é o futebol antigo, nem o futebol moderno. O maior vencedor é o próprio futebol. Um esporte capaz de unir gerações, atravessar décadas e continuar despertando a mesma paixão em crianças, adultos e idosos. Independentemente da época, uma bola rolando continua sendo suficiente para parar um país inteiro. E talvez essa seja a maior prova de que o futebol jamais perdeu sua essência. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse escolher apenas uma época para assistir pelo resto da vida, qual seria? Os tempos de Pelé, Garrincha, Cruyff e Maradona? A era de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho e Zidane? Ou o período dominado por Messi e Cristiano Ronaldo? Escreva sua resposta aqui nos comentários e explique o motivo. Eu faço questão de ler cada opinião. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias, curiosidades e grandes debates sobre o mundo do futebol, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos conteúdos. Porque aqui, a paixão pelo futebol nunca acaba. Até o próximo vídeo!